Amém, igreja? Deus é bom, né? O tempo todo e sempre Deus é fiel. Deus é fiel. Em nome de Jesus. Abre a sua Bíblia em Êxodo. Êxodo capítulo 3, irmão. Versículo de número 14. Êxodo 3, versículo 14. Diz assim: Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais assim: Dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Amém? Podeis assentar, irmãos? Eu quero falar com vocês hoje. Abre para mim aí, meu filho. E quero que vocês acompanhem comigo. E por favor, nos ajude, viu? Conhecendo Deus. Eu quero falar sobre Deus, irmão. Que é algo que muitas pessoas não param para pensar. Talvez você tenha muito tempo de crente e ainda não parou para refletir sobre Deus. Então, hoje eu quero falar sobre Deus. Quando perguntou para Moisés perguntou para Deus: qual o seu nome? Se o povo de Israel me perguntar: quem te enviou? Fala para eles que eu sou, enviou. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite. Olha, conhecer Deus, nós não conhecemos. Eu vou ser assim, um pouco exaltado. Vou ser exaltado. Vamos colocar que nós conhecemos 1% de Deus. Talvez nem isso. Eu estou colocando assim um conhecimento já bem vasto, 1%. Conhecer Deus é algo que muitas pessoas não param para procurar conhecer Deus. Não é que Deus não quer ser conhecido, é que tem alguns caminhos a percorrer para conhecer Deus. E eu preciso percorrer, e não é fácil esse propósito. Quando eu me proponho conhecer Deus, eu vou gastar um pouco mais da minha vida, do meu tempo, do meu dia, da minha energia, para conhecê-lo. Aí muitas pessoas não se propõem a isso, principalmente agora, no século 21, onde as pessoas não têm muita firmeza no que quer, né? A maioria não tem firmeza naquilo que realmente deseja. E outros talvez nem desejam conhecer Deus. Eu quero começar a falar com você hoje, é algo que nós não vamos, né, eu não vou ser exaltado também, dizer para você que eu vou falar muita coisa, que não vai falar muita coisa. Mas no mínimo aí, arranharmos um pouquinho para que você possa pegar o caminho e esse ano propor no seu coração: conheça Deus. Quanto mais dele você conhecer, com certeza, mais a sua vida vai melhorar em todos os aspectos. Conhecendo Deus, entende que nossa mente não consegue conceber o conhecimento total de Deus. Assim sendo, ao estudar sobre Deus, só sabemos o que Deus quer revelar sobre si mesmo. E ainda mais, é de pessoa para pessoa. Uns talvez Deus revela mais, e outros menos. A uns Deus pode revelar mais a Ele, se mostrar mais, a outros menos. Todos são servos de Deus,
mas só Moisés viu Deus pelas costas. Então, a uns Deus se revela, a outros Deus não. Mas o que nós podemos entender é que para conhecê-lo é preciso convencê-lo que precisamos conhecê-lo. E isso não é fácil, irmão. É aonde muitas pessoas não pegam essa empreitada ou não querem isso. Eu ter que convencer Deus que eu necessito de conhecê-lo. Amém, irmão? Então, olha bem, é um ser tão grande, tão grande, tão grande, tão soberano, tão magnífico, que não tem palavras que possa expressar a sua infinitude. Não existe palavra no nosso idioma que pode expressar essa infinitude de Deus. Aí esse Deus cria todas as coisas e resolve criar o homem, e o cria à sua imagem e à sua semelhança. Veja bem, ele resolve criar o homem e o cria à sua imagem e à sua semelhança. Diferente de toda a criação, Deus cria tudo através da sua palavra, tudo através do haja, mas quando chega no homem, eles, Pai, Filho e Espírito Santo, se reúnem para criar o homem. E determina a forma, o jeito que seria criado. É tanto que a Bíblia diz que fez ele um boneco de barro no chão. Isso é forma, irmão. Fez a forma do homem. Formou braços, fez tudo. A sua imagem e semelhança. Não semelhança corpórea, que eu quero colocar para você aí, ó. Não na forma corpórea, porque Deus é espírito. Então ele não tem corpo e nem forma corporal. Deus não formou o homem na forma corpórea. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em. Então, quando a Bíblia diz a imagem e semelhança, a Bíblia não está falando dessa forma aqui, ó. Mais à frente você vai entender o que eu estou dizendo. Sendo que Deus não tem corpo, pensar em uma imagem de Deus, estaríamos pensando na imagem de. Então, quando eu vou pensar em uma imagem de Deus, a única que pode me aproximar é de Cristo. Talvez a sua mente não pode conceber ou entender tudo, mas eu vou tentar lhe explicar o máximo que eu posso, até onde entendi, do meu 0,00005%. Eu quero ver se eu consigo explicar para você. A questão é o seguinte: Deus, na sua essência, o seu filho é da sua essência, o pai cria o filho da essência, a essência, sendo que o espírito é tirado do pai e do filho. Aí você complicou tudo, meu irmão. Mas essa é a explicação mais plausível. Por quê? Porque quando eu falo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, todos são Deus e todos são um. Sendo um, tem essência. Amém? Eu, na minha pequenez criativa, tentei entender que Deus, para se revelar ao homem, assumiu forma corpórea, Cristo, para ter contato com o mundo físico, assumiu corpórea física, que é Cristo, e veio ao mundo. Amém, irmão? Para habitar no corpo do homem, o Espírito Santo, que é o Pai e o Filho. Porque não teria como, em corpo Cristo, habitar dentro de corpo homem. Aí em corpo Cristo, que é Deus, agora o Espírito habita no corpo homem,
trazendo para o homem como altar Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, irmão? Até aí tá bom? Então, quando fala de imagem e semelhança, olha, o homem tem intelecto, sensibilidade e a partir daí é que nasce atributos. Deus tem intelecto, sensibilidade e vontade. A partir de nasce atributos. Os demais atributos pode ser de uma conjectura, intelecto, sensibilidade e vontade. O homem tem intelecto, Deus tem intelecto. O homem tem sensibilidade, Deus tem sensibilidade. O homem tem vontade, Deus tem vontade. A semelhança então está gerada nessas questões que nós vamos caminhar um pouco para você entender. Amém? Você pode entender depois aí? Atributos de Deus. Quais são os seus atributos? Atributos comunicáveis ou compartilhável. Atributo comunicáveis, você vai encontrar compartilhável ou atributo gerado. São os que o homem consegue refletir. Refletir aqui não é refletir, viu, irmão? Não é uma reflexão, não vai entender reflexão com refletir. Refletir em mais. Que o homem não consegue gerar. Ele só faz um reflexo de Deus na sua vida. O homem não gera essas questões. São os que o homem consegue refletir, não em sua totalidade e infinitude. Ele pode até refletir. Ele não vai refletir, porque sendo Deus infinito, o homem finito. Deus total, o homem incompleto. Deus perfeito, o homem imperfeito. Então, quando vai refletir atributos comunicáveis, ele pode até refletir, não na sua totalidade. Vamos lá para ver aqui. Lê comigo. Pá, a, sa, jus, san e atributos. Refletido de Deus ao homem. O homem pode ter paciência? Pode. Quem é o gerador de paciência? Deus. Amor. O homem pode amar? Pode. Quem gera amor? Deus. O homem não tem condição de criar amor, irmão. Sabedoria. Tiago diz que quem não tem, peça a que dá a todos. Engraçado é que a Bíblia fala que Deus dá a todos. Então quem não tem, é porque não pede, né? Tem uns aí que parece que tem sabedoria, não, irmão. Sabedoria. Justiça. O homem pratica justiça? Sim, irmão. Tem muitos atos do homem que é justo. Justiça no sentido de justiça, não no sentido de justificável. Entendeu? Justificado é diferente de justiça. Amém? Atos de justiça. Santidade. O homem gera santidade? Vem de atributos comunicáveis. Deus permite. Deus gera no homem. Reflete. Agora, há uma questão aqui, irmão. Quando eu não tenho, é porque eu não estou convivendo com quem? Com quem tem. Quando eu não tenho paciência, é porque eu não estou convivendo com quem gera paciência. Então, se eu não tenho, eu tenho que conviver com aquele que gera, produz. Está vendo aqui? Ó? Se eu não tenho paciência, eu vou conviver com aquele que produz. Ao conviver com ele, então, sendo comunicáveis, compartilhado, ele vai compartilhar comigo paciência. Tem condição do homem ser semelhante a Deus agora? Tem. Só semelhante. Tem uns que já acham que é Deus, né? Mas não é não, é só semelhante, irmão. Né? Só semelhante. Então, se eu começar a conviver com o que gera,
que comunica, a minha vida vai ser moldada e transformada por aquele que comunica esses atributos. Amém, irmão? Pastor, eu não estou conseguindo gerar santificação. Você não gera nada. Você vai ter que conversar com aquele que santifica. Pastor, mas eu estou lutando há muitos anos com o pecado. É porque você não está comunicando com aquele que santifica. Amém, irmão? Você está entendendo que o conhecer de Deus tem um valor significativo, enorme na nossa vida? Esse negócio de passar horas e horas de joelho, mas não ser comunicado nada, tira isso da cabeça, irmão. Isso é tempo perdido. Quando eu estou convivendo, comunicando, quando eu estou vivenciando, conhecendo esse Deus, esses atributos vai sendo gerado na minha vida. Pastor, e se não estiver gerando? Você não está. Mas eu vou na igreja, e eu leio Bíblia, e eu oro, eu jejum, mas não está mudando. Você não está comunicando. Amém, irmão? Amém, irmão? Você já viu falar que tem gente que conversa, mas não comunica nada? Quem já viu alguém falar isso aqui? Tem gente que conversa muito, mas não comunica nada. É ruim de comunicação. Ruim. E tem gente que convive com Deus dessa forma. Um Deus que nunca muda a sua vida. Nunca. Então, esse é o grande imbróglio do conhecer a Deus. É porque quando eu acho que conheço e percebo que não sou transformado, está dizendo que eu não conheço. Porque conhecer não é o fato de eu conhecer o microfone. Conhecer é o fato de eu conviver, relacionar. Amém? Entendeu aí? Pegou a ideia? Deu para chegar na mente a ideia? Não, então vou falar de novo. Ainda bem que ela falou não, né? Está dizendo que eu tenho que falar mais. Então, quando eu não convivo com Deus de forma correta, também não é comunicado os seus atributos na minha vida. Quando os seus atributos não refletem na minha vida, é porque a minha convivência, o meu relacionamento está errado ou não está acontecendo. Olha lá, ó, paciência, amor, sabedoria, justiça, santidade e perdão. Olha para mim, irmão. Deus esperou nós pedirmos perdão para enviar o perdão, ou Ele enviou o perdão antes de nós pedirmos perdão? Hã? Como? Ele enviou o perdão antes de nós. Procedeu dele a salvação, dando ao homem o perdão, mesmo antes do homem saber que seria perdoado. Aí você fala não, e eu falo sim. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Pronto. Antes de você ter nascido e ter pecado, Deus já tinha gerado o perdão. Deixa de ser cabeça de bagre, para com esse negócio de esperar os outros pedir perdão para você perdoar, pai. Eu estou esperando fulano ficar bom comigo para me perdoar. Ele não tem isso não. A gente perdoa antes. Perdoa antes da pessoa ter gerado ou ter saber de alguma coisa, você já está perdoando. Por quê? Se você conviver com Deus, você não vai guardar mágoa aqui, porque convivendo com Deus, gera. Ele gera. E eu reflito, perdão. Diz que só perdoa quem é quem não é perdoado não. Então se você não perdoa é porque você não é. Não é eu que digo isso, não é a palavra. Vamos andar.
Atributos? Atributos? Atributos incomunicáveis. Esse só Deus produz, você nunca chega perto. Para nada. São aqueles que refletem a majestade, a glória de Deus e sua soberania. No entanto, incomunicáveis. Apesar que todo homem quer. Todo mundo acha, tem uns que já acham que até já tem. Diz que todo mundo é diferente do outro até entrar no banheiro, né, irmão? Depois que entra no banheiro, todo mundo é igual. Ou tem alguém que faz pela boca? Porque eu não. Muita gente voltou falando, ele está certo. Vamos lá, irmão. Incomunicável é eter. Tem muitos mais atributos incomunicáveis. Vamos colocar esse aí que não dá para você colocar todos aí. Que é de Deus. Que nós nunca vamos gerar. Ou nós nunca vamos refletir. Por mais que queremos. Todo homem quer ser onipresente, irmão. E tem mulher que já se sente onipresente. Viu? Quer cuidar de tudo. Não sabe que não é onipresente. Olha para mim aqui, irmão. Quando Deus olha do céu, Ele está no tempo ou fora do tempo? Ele está no tempo ou fora do tempo, irmão? Vamos, irmão, quando Deus olha do céu, Ele está no tempo ou fora do tempo? Você não sabe, né? Ele está fora do tempo, Deus não pertence ao tempo. Então, quando Deus olha do céu, Ele está vendo Jocelino, passado, presente e futuro, nascimento e morte. Então, a ação de Deus, na sua onisciência, Ele tem ciência de todas as coisas, passado, presente e futuro. Como a nossa vida é uma linha reta, quando Deus olha, Deus sabe quando pequei e quando vou pecar. Mas quando aceitei a Jesus, o perdão de Cristo alcançou passado, presente. Amém? Amém, irmão? Aí quando você lembra do seu passado, o pecado, você tem que lembrar que Deus estava lá. E quando você aceitou Jesus, Ele foi lá e passou uma borracha no seu pecado. A Bíblia diz que não existe mais. Por isso, a onipresença de Deus. A onisciência, Ele tem ciência, conhecimento de tudo. Antes de falar, de pronunciar uma palavra, Ele já sabe. Aí você diz, então, tudo que acontece é porque Ele deixa. Sim. Isso aí é uma questão de liberdade. Porque ao criar o homem, deixou ele livre. Tem alguns teólogos que interpretam essa questão livre, liberdade, ou livre-árbitro, ou livre-agência. Por exemplo, escolher vestir roupa é livre-agência. Escolher se vou pecar ou não, não existe. Nós cremos diferente. Livre-arbítrio, nós escolhemos tudo. Por quê? Porque o pecado é nosso. Deus não vai lá no nosso futuro e planta o pecado e fala, bem aqui vai nascer uma árvore de adultério para o pastor Juscelino. Aí ele vai chegar bem aqui, nascer uma árvore, ele vai adulterar. Não. Todo o meu caminho, o pecado está na frente. O diabo também não é onipresente e onisciente. Mas de acordo eu vou andando, ele vai fazendo. O diabo não trabalha o nosso futuro, irmão. É tanto que quando você vai em cartomante, só lê o passado. Que é a única coisa que o capeta sabe. Quando você for em cartomante, fala, não fala o passado, não, fala o futuro para mim. Quando você for lá, viu, irmão? Ah, não vai não? Pensei que alguém ia levantar a mão, eu vou lá amanhã. Mas tem crente que gosta de cartomante evangélico, irmão.
Não sai da casa de pessoa que profetiza. Profetiza para mim aí, irmão. Teve um dia que alguém chegou na minha casa e falou assim: vem cá para o senhor profetizar para mim. Eu falei: está aqui uma profecia boa. 66 profetas aqui para você hoje. Começa a ler agora para ver se você termina o dia bom. Só Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Nada pode detê-lo. Imutável, Deus não muda. Eterno, Deus é eterno. Deus não existe. Deus é. Existe, tem princípio. Deus não tem princípio e nem fim. Amém? Vamos à frente. Você sabe o que é antropomorfismo, irmão? Levanta a mão assim, você que sabe, antropomorfismo. Você não sabe, né? O Deus que sabe. É quando para Deus, para tentar explicar Deus, nós temos que ler ações humanas como Deus tivesse ação humana. Ele se incorporasse. Quer ver como funciona? Quando a Bíblia relaciona Deus como humano, dando-lhe forma física. Por exemplo, o braço do... Deus não tem braço. Quem pode provar que ele tem braço? Ele não tem forma física. Mas a ação que o braço faz, é isso que a Bíblia está dizendo. A ação que o braço... Amém? Amém, irmão? Então vamos ler. Braço do... Tiraram ali, a referência apagou ali. Eu não sei qual é essa referência que eu não estou, 37. Vamos para a seguinte, perdeu a referência aí. Alguém apagou minha referência lá. Não existe tê-lo, não. Mãos do Senhor, João 10, 29. Abre para mim, João 10, 29. O de cima lá é Jeremias 33, 27, irmão. Pode abrir Jeremias 36, 27. Botou um T lá, mas não, né? Jeremias 26. Foi eu que coloquei, irmão. Jeremias 33, 27. Abre aí, deixa eu ver se é isso que se eu acertei. Não existe? Então não é Jeremias, não. Vamos lá. João 10, 29. Abre aí. Deuteronômio, não é? Aí depois você abre Deuteronômio, irmão. É Deuto. Tem o T lá. Meu Pai que nos deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-lo da mão do meu, mas ele não tem mão. Mas a ação que a mão faz, essa ação, Deus é poderoso com a sua, onde Ele coloca a sua, quem pode sair? Quem pode escapar da mão do Senhor, irmão? Ninguém. Deuteronômio 33, 27, abre aí. Olha lá, ó. Deus eterno e a tua habitação, é a tua habitação, por baixo estão os braços eternos, ele lançará o inimigo de diante de ti e dirá, destrói-o. O Deus eterno é a tua habitação, por baixo estão os braços eternos. Amém? Você está entendendo? Isso aí é antropomorfismo. Não vai alguém te perguntar, a Bíblia fala que Deus tem braço e Ele tem braço mesmo. Não vai pensar isso e querer imaginar o braço do Senhor bem grandão, aquele bração descendo na terra que não vai existir. Não tem como, irmão. Até porque Deus não está limitado ao tempo, né? Volta lá, meu filho. Boca do Senhor. Não vou nem ler isso aí que você você entendeu o que é antropomorfismo? Deu para entender? Então, já está ciente do que é Deus. Como conhecer Deus, irmão? Já que eu falei tanto sobre o conhecimento, como conhecer Ele? Primeira questão. Ele tem que deixar ser. Se Ele não deixar, aqui tem uma grande consequência conosco. Porque nós precisamos aproximar dele e fazer igual Moisés, né? Senhor, não vou sair daqui. Ou o Senhor me revela aí, ou eu não vou sair. Ah, anda com o povo. Não. Aí depois fala que o homem não tem livre-arbítrio, né? Tem, ué. Como é que ele ficou dizendo, não, Senhor, o anjo vai, não, eu não quero anjo. Se o Senhor não for, nem vou sair daqui. Apesar que tem muito crente que gosta de anjo, eu também não sou fã muito de anjo, irmão. Ele me protege, me guarda e tudo, mas eu não ando aí buscando ver anjo. Tem gente que ora para anjo.
Deus, que os seus anjos. Não. Amém, irmão? Quer conhecer? Através da? Aí está vendo uma dificuldade. Eu sei que Deus precisa se revelar a mim, Ele vai se revelar através da? É a primeira base de conhecimento fiel e verdadeira, sem nenhuma mistura. Buscando Jeremias 29, 13. Abre aí, meu filho. Deixa eu ler esse versículo. Estou terminando também, irmão. Tem mais só 10 para ver aí. Jeremias 29, 13. Buscar-me-ei quando de todo. Quando é que nós vamos achá-lo? Quando for de todo. Volta lá, meu filho. Quer conhecer Deus? Orando com esse objetivo. Não vai dar para ler, não, irmão. Quer conhecer Deus? Conhecimento é desvendado quando aceitamos a. Sem aceitar Jesus, o homem nunca vai conhecer Deus. Nunca. O caminho de conhecer a Deus chama Jesus. Então, o primeiro passo é aceitar a Jesus. Vamos na frente. Revelando o conhecimento de Deus. O que este conhecimento tem causado em minha e na sua vida? Eu falei no início aqui, irmão, que não adianta eu ficar falando que conheço Deus e não muda nada aqui. Ó. Se não mudar nada, eu preciso refletir que eu não conheço Deus. O que as pessoas veem em você que revela este conhecimento? O que as pessoas veem em você que revela esse conhecimento? Fala, não, esse conhece Deus. O que esse conhecimento ajuda você no dia a dia? Quando se conhece a Deus, como que esse conhecimento te ajuda no seu dia a dia? A primeira questão é conviver com pessoas. A segunda questão é ter uma fé inabalável. Quando você conhece a Deus, as coisas podem cair ao seu redor, que você permanece crendo, dizendo, não, Deus vai agir. No momento certo, Deus vai. Por quê? Porque eu conheço. Eu já falei para os irmãos aqui a diferença entre ler o Salmo 23 e conhecer o Deus do Salmo 23. Existe muita diferença sobre isso, irmão. De quem lê o Salmo 23 e quem conhece o Salmo 23. Deus já se revelou a você? Já, irmão? Vamos ver, já ou não? Vamos ver se já. Qual experiência de vida você tem que foi a ação de Deus em sua vida? No seu caminho, na sua caminhada, qual é a experiência que você pode dizer, não, aqui Deus estava? Eu andei aqui 60 anos, mas aqui Deus estava. Porque uma das grandes consequências do conhecimento de Deus é a sua manifestação na nossa jornada, dia após dia. Amém? Amém, irmão? É isso que solidifica a nossa fé e que nos capacita a continuar servindo-o e adorando Ele. Então, conhecer Deus é importante para mudar a vida e para aumentar a fé crendo nele. Eu preciso conhecê-lo e tem os caminhos. Se você anotou, bem-aventurado seja. Se você não anotou, que Deus te dê graça, meu filho, para você continuar firme, em nome de Jesus. Traz aí, irmão. Colher uma oferta, irmão. Se você